Eleições 2014. O mesário é um representante da justiça eleitoral na comunidade. Mas você sabe qual é a importância do mesário e quais as atribuições dele? A coordenadora de Educação e Desenvolvimento do Tribunal Superior Eleitoral, Tayane Fonseca, conversou com o jornalista Rimac Souto e esclareceu algumas dúvidas sobre a função do mesário. Tayane, qual a importância do trabalho dos mesários e quais as atribuições? Bom, Rimac, o mesário, ele é, para mim, um dos protagonistas do processo eleitoral brasileiro, né? O mesário é aquela pessoa que se dispõe, né, a ir nos domingos, no domingo da eleição, servir o país e auxiliar ali a recepção dos votos, o processo de votação, né? É uma atividade muito linda mesmo. E ele pode exercer 4 papéis, basicamente. Ele pode ser o presidente da mesa receptora de votos, o primeiro mesário, o segundo mesário ou o secretário. Claro que ele também pode ser suplente e vir a suprir uma dessas vagas aí se houver necessidade. O presidente da sessão eleitoral, ele é a maior autoridade da sessão. Então, ele pode, inclusive, dispor da força pública se ele julgar necessário. Ele é aquela pessoa que pode, inclusive, convocar mesários ali na fila, se faltar algum dos componentes da mesa, convocar pessoas na fila para atuarem como mesários ali com ele, né? Ele tem uma responsabilidade muito grande, especialmente na identificação do eleitor. É o presidente da sessão que digita o número do título no terminal do mesário. O primeiro e o segundo mesários, nessa ordem, também podem substituir o presidente da mesa receptora, se ele se ausentar por alguma razão, né? Essas pessoas também auxiliam na identificação do eleitor, conferem os documentos, colhem a assinatura do eleitor, enfim, são pessoas que têm um papel muito relevante também. Mas, finalmente, o secretário, esse eu acho fantástico, porque ele tem uma interação com os eleitores muito direta, ali na porta da sessão eleitoral. Ele é aquela pessoa que orienta a entrada das pessoas na sessão, que autoriza quem vai entrar, quem não vai, que verifica as prioridades ali da fila, que auxilia as pessoas e, no final do dia, ele tem condições de preencher a ata da mesa receptora de votos, informando todas as ocorrências ali do dia. Mais ou menos isso. Agora, é claro que essas pessoas passam por um treinamento, né, para executarem essas funções. Seguramente, né? A Justiça Eleitoral tem esse cuidado já há bastante tempo de procurar padronizar essas informações. Então, os mesários de norte a sul do país recebem a mesma qualidade de informação. O TSE, por meio de um grupo de trabalho, produz aqui o manual que será distribuído ao mesário tanto no treinamento quanto no dia da eleição, para ele recorrer ali na hora. O TSE e esse grupo de trabalho produzem o vídeo de treinamento que é usado de norte a sul no país em todos os treinamentos presenciais. Toda a orientação é padronizada. Naturalmente que o Estado, o TRE, ele pode sim fazer um mínimo de adaptações ali, mas a informação é a mesma para todos os mesários. E essa informação é passada em treinamentos presenciais, que são convocados pelos cartórios eleitorais do país todo. Em sua maioria acontece dessa maneira. O eleitor é convocado para mesário e já recebe a data em que ele receberá as orientações. Tem muita prática na urna, também é muito importante isso, que o mesário esteja familiarizado com a urna, especialmente naquelas sessões que estão usando o sistema biométrico de identificação do eleitor. Então, essa informação ela é toda padronizada dessa forma. Tem uma diferença no treinamento, então, para os locais, para os mesários que vão atuar com o sistema biométrico e os que não vão atuar com esse sistema. Há pequenas diferenças operacionais, mas é importante que o mesário esteja atento a isso, né? O mesário que vai trabalhar na identificação biométrica, ele tem o cuidado de orientar o eleitor para posicionar corretamente o dedo no sensor da biometria, para permitir que essa leitura seja rápida, que essa captura seja rápida, né? Esse mesário tem que se atentar muitas vezes para isso, tem que ter o cuidado de orientar o eleitor para colocar os dedos que são utilizados, as pinças, né? E no sistema convencional a gente ainda não tem isso, então basta a assinatura do eleitor no caderno de votação. Então os treinamentos trazem com riqueza de detalhes a operação do sistema eletrônico, da urna, e essa questão de orientação de procedimentos que o mesário deve ter, os cuidados que ele tem que ter com o eleitor na hora de informar para ele como é que ele deve proceder para se dirigir à urna. E quanto à cartilha? A cartilha, né, o manual do mesário, ou cartilha do mesário, como a gente chama. Como eu te disse, a gente produz esse material para ser usado em todos os treinamentos e ainda faz parte do material da sessão de votação, onde o mesário chega e encontra os materiais da sessão, ele vai encontrar uma cartilha também.
Esse ano a gente tem algumas novidades na nossa cartilha, né? Além dos procedimentos obrigatórios, dos ritos, as funções do mesário, como solucionar problemas que porventura venham a existir ali, que dizem respeito à urna ou situações da natureza, nós trouxemos a prevenção de conflitos no interior da sessão. Então a gente faz ali uma orientação ao mesário a como tratar o eleitor corretamente para evitar conflitos, como tratar o fiscal do partido que está ali, tem o direito de acompanhar a eleição de uma maneira que evite conflitos no interior da sessão, como tratar a imprensa que muitas vezes vai fazer a cobertura do voto de um candidato. Então, todas essas orientações estão colocadas na cartilha de uma maneira muito didática, fácil e que visa justamente fazer o processo eleitoral brasileiro muito tranquilo, a eleição muito tranquila como deve ser. Taiane, há algum treinamento também quanto à acessibilidade? A gente traz isso na cartilha também, Rimac, bem pontuado. Nós temos essa preocupação, a justiça eleitoral ela é acessível por natureza, né? Nós temos aí a tecla 5 em braille na urna eletrônica, todo o teclado, nós temos a habilitação do áudio disponível para os eleitores que solicitarem, eleitores com deficiência visual. Nós temos já uma essência acessível, né? E não podia ser diferente no tratamento dos mesários. É importante orientar o mesário a também procurar oferecer esse tratamento acessível ao eleitor com deficiência, mobilidade reduzida, qualquer situação especial dessa natureza. Então, a cartilha fala sobre isso. Então, tudo isso a gente vem falando com o mesário de uma maneira simples, lúdica, mas atentando esse mesário para o papel cidadão que ele exerce naquele dia. Para essa ação, muitas vezes voluntária, né? De pessoas que manifestaram esse interesse e estão lá para servir. Bem, Taiane, muito obrigado. Eu que agradeço.